Olá, hoje nós vamos falar no Câmara Livre das trajetórias escritas por notas musicais, por sons, tonalidades e as escolhas através da música. Jorge Maciel Filho, de natural de Pederneiras, por lá se radicou, por lá morou, por lá continua andando, inclusive através dos trilhos. E vai conversar conosco aqui no Câmara Livre. Eu preciso contar que eu te conheci num barzinho chamado Braseiro, na Duque de Caxias, no circuito dos bares, nos anos 90, quando eu vim fazer faculdade para cá. E você já estava acompanhado do violão que está aqui do lado. Exatamente. Há quanto tempo ele te acompanha? Olha, bom, verdadeiramente não é esse aqui, né? Era um outro, mas a gente já está na estrada aí, tem quase 30 anos já, né? Quem da sua família, ao lado, ao redor, a sua árvore genealógica, também era acompanhado de um 6 cordas? O seu Dito, né? O meu avô, pai da minha mãe. E meu pai, né, que também era tocador nos bailes, vamos dizer assim, aqueles bailes onde não tinha nem energia elétrica direito, né, tinha que tocar o violão para valer mesmo com as cordas de aço, um sanfoneiro e por aí afora. Naturalmente, para a moçada que não conhece, para deixar o registro para eles, até para eles pesquisarem, as gerações do seu avô e do teu pai, principalmente da música de baile, de salão, era uma outra turma. Exatamente. Que né? talvez nem toque mais hoje. Não, pouca gente nas conhece, grandes né? cidades. Pouca gente conhece. Os cantores do rádio estavam para o seu avô e o seu pai. Sim, inclusive, né, hoje, quer dizer, depois da gente, por ser autodidata, estudar um instrumento, música, coisa e tal, a gente lembra dos arpejos, como eles faziam, lembrava bem as serestas e tudo mais, aqueles acordes simples, né? Era bem isso mesmo, cascatinha em ana. Eu comento muito da questão, sempre que encontro um autodidata de música, eu vou, lógico, usar a referência do violão, porque também brinco com ele, de que o corpo humano é uma máquina fantástica. Sim. À medida que você vai mexendo com ela, ela vai fazendo conexões motoras, enfim, de coordenação. Vai desenvolvendo ao longo do tempo. Exato. A gente só tende a ficar melhor, né? A gente pelo menos busca isso, né? E, vamos dizer assim, estar em contato com música, eu não sei se cabe mais o termo música boa, né? Porque eu falo assim, boa é aquilo que você gosta. Então, eu gosto de algumas coisas. Aí outros gostam de outra, mas de outras. Então, eu não sei ao certo o que é música boa. Eu digo que tem música que faz com que você evolua dentro do instrumento, até para cantar. Sim. Né? Aí eu não tenho dúvida que o que ouve-se, toca-se hoje na mídia não ajuda em nada. Verdadeiramente mata a pessoa. O pouco de talento que ela tem, ela não vai sair daquilo. Fica sinceramente. Enroscado. É uma questão de comparar. Então é por isso que eu digo, a música boa, eu sempre, não, eu toco MPB, gosto de música boa, inclusive nos últimos 10 anos incorporei canções internacionais no meu repertório, a pedido de um dono de bar, que até hoje volta e meia me persegue lá em Barra Bonita. Né? E ele falou, Jorge, você toca em casa, num final de noite. Aí eu comecei a tocar Dire Straits, fiz um Pink Floyd assim bem tímido, Paul Simon e Art Garfunkel. Ele falou assim, cara, você precisa botar isso no repertório. Então é assim, aí você tem essa percepção, né? E eu falei, pô, eu sempre gostei dessas coisas, né? E fui colocando, aí botei Al Jarreau, e essas coisas fazem com que essas músicas, esse tipo de música, melodia e harmonia, faz com que a gente melhore, porque você vai buscar essa harmonização, você vai buscar esse andamento no violão, e eles são diferentes. Todos eles. Se você pegar um Djavan, você toca um samba e toca um jazz. E ele passa pelo forró e todos os andamentos. Então faz com que você cresça. Agora você pegar um... e aquela rima com a entonação que termina sempre com a mesma tônica. E o pior, né, com umas letras que não, vamos dizer assim, não edifica quem quer que seja, né? Todo mundo que começa num instrumento, começa pela tríade normal, a primeira, a segunda, a terceira, aquelas desenhinhos das notas. Então, interessante, eu não fazia nem ideia que o pessoal chamava isso, né? E eu fui pegando as revistas, né? Ia na banca, comprava. Até eu comento com o pessoal hoje, o pessoal que está na música, né? Tem a rapaziada jovem lá que vem e pergunta, fala, olha, a gente ouviu uma música e ela ia chegar nos livrinhos de cifra quase um ano depois. Né? Você ia na banca buscar, pelo menos lá em Pederneiras demorava para chegar, os filmes demoravam para chegar lá, né? A gente assistia filme no cinema depois de um ano de lançamento. Então a gente ficava ali fuçando, e todas elas eu pegava e copiava de novo, porque eu já sentia que tinha
algum acorde ali que estava faltando uma nota, ou estava com uma nota fora, ou estava com um acorde natural e não era simplificavam bastante. Exato, exato. E aí eu fuçava que agora tinha as desafiantes, né? Aquelas que você olhava, uma coisa assim de Chico Buarque, eu falava, nossa, e o meu sonho era tocar bossa nova, né? E até que, pelo tipo de música que eu ouvia, buscava, quer dizer, no começo eu tocava Lulu Santos, Marina Lima. Aí pega João né? Bosco, quer dizer, Exato. e fala, nossa, esse cara, como é que ele Falei, toca tantas céu, notas esse cara tem problema nos nos espaços dedos, tão né? curtos, né? Exato. E aí a gente foi buscando devagar, até que um dia eu toquei papel machê. Eu falei, meu Deus, é claro que do jeito que estava numa revistinha, mexia em alguns acordes, eu falei, até que um dia, quando eu fui fazer a aula com o Paulo Vilaça, né, fiz os 8 meses no conservatório dele, ele falou assim, não, Jorge, ele pegou um dia e sentou diante de mim, tocou a Asa Branca, com assim, diversos andamentos, tocou forró, clássica. Ele falou, é isso. Ele falou assim, se você tem a mão direita boa, você vai estudar um pouquinho para conhecer mais os acordes e fazer do jeito que você acha que deve, que fica bacana, você fica à vontade interpretando. Então era isso, eu falei, putz, então é possível, né? E a gente evolui. Eu falei, agora você pega uma música ruimzinha e você fica naquela coisa ali que umas não tem nem acorde, né? Tem um bicorde ali, fica a música inteira, aí não dá. A vantagem de quem canta e toca, uma das, né? Para compartilhar, sempre pensando em quem está em casa nos ouvindo, é que você vai ao longo do tempo, lógico, desenvolvendo o seu estilo e você adapta, você ajusta, o violão vira um parceiro e um... Exato. Usando a expressão no bom sentido, um encosto para as notas e frases para você. Exatamente. E essa é uma... Você vai fazendo o teu caminho nas notas. Nada, como já disse Lulu Santos, nada é só bom nem ninguém é só mal. Então é uma vantagem, mas é uma desvantagem também, porque você deixa de evoluir quando você tem contato com outros músicos. Às vezes que isso aconteceu, por exemplo, às vezes que eu toquei no Sesc, que juntavam a galera toda, estava todo mundo lá, João Aires, Lilo, Lisete, Val, Bitenca, toda a galera, né, teve o projeto República, que foi um troço fantástico. Então, aí você é desafiado, Levi Ramiro, que é um violeiro, fazedor de viola, tocador, assim. Então, é bacana que você tem uma outra estrada, você aprende um monte com aquilo ali. E aí você fala, putz, como eu estou pequenininho perto desses caras. Putz, como eu evoluí. Então, isso ajuda bastante. É um cerceamento que eu tenho de fazer sozinho. Lá em Pederneiras, ninguém faz MPB. Então, eu estou na estrada, eu continuo na estrada sozinho. Às vezes, carrego um músico ou outro. Tem meu amigo Adriano Corcioli, que me acompanha há muito tempo, baterista. Agora meu filho fazendo bateria também, né? Toca bateria, aprendeu e está ouvindo música boa. Eu digo assim, eu falei, não, ouve, você tem 19 anos de idade, ouve o que você curte. Mas não deixa de ouvir isso aqui, não, senão você vai perder e não tem volta. Eu comento assim, eu falo, a geração, que eu sou professor, né, de língua inglesa, e falo, essa geração que está aí com 17, 18, 15 anos, eu falei, eles vão ter um lápis de memória musical, quando eles estiverem com uns 30 anos, como eu com 50, a gente lembra tudo. Eu lembro canções quando eu tinha 4 anos de idade. Né? Eles não vão ter essa memória, porque essas músicas não foram feitas para colar. Como eles mesmos dizem, pô, colou essa música, que isso aqui tá bombando. Eu falei, eles não vão ter essa memória. Isso eu não tenho dúvida. Mas quando a gente estuda as regras de alfabetização e memorização, tem a chamada regra mnemônica lá, a sonoridade é a primeira técnica que eles usam para fazer esse ajuste. Aí eu, lendo um livro para fazer uma pesquisa, eu, lógico, me deparei com algo que fala, nossa, era isso. Aquelas coisas que você tinha intuição, mas você não tinha lido se alguém tinha estudado para isso. Exato. Uma das questões que apresentou isso, porque tem uma categoria de músicas que você memoriza aos milhares e outras que entram aqui e saem rapidamente pelo outro lado. É disso que você está falando. Exatamente. Canções que a gente ouvia lá, Paulinho Nogueira cantando Menina. Até hoje você tem isso. Isso não sai nunca agora. Essas coisas que por mais que a gente não queira ouvir, a gente ouve, porque no carro do camarada ao lado toca no vizinho, toca nas festas. E aquilo ali, as próprias pessoas que consomem e alimentam essa indústria, ao mesmo tempo que eles estão aqui com essa nova banda, com esse novo cantor, sei lá o quê, a hora que surge outro, ele abandona esse camarada aqui. Sim. Eles fazem isso. E vão não, porque o outro é que está na moda. E não é isso, tem esse espaço, né, para todos, né? Vamos dizer assim, Paulinho Nogueira chegou, foi embora, ficou outro, e todos eles lembram e estão juntos, né? Porque fazem uma coisa de dentro para fora, né?
Jorge, qual a sua relação de andanças com os trilhos? Uma questão pessoal sua lá. Exatamente. Meu pai foi ferroviário, né? Um dos últimos, como eu comentei contigo, eu falei que teve um só registro na carteira, né? Ele começou e se aposentou na ferrovia. E é uma coisa que pouca gente entende, até a galera de Minas, né? Tem várias canções que tem trem, até Raul Seixas, né? Fez uma música falando de trem. Tem gente que não saca, não percebe qual é a magia que tem ali. E não adianta, você pode ver o filme que você quiser. Se você não estiver ali, não sentir o cheiro da sapata fenólica, não tem jeito. A pessoa não vai perceber. E eu até os 16 anos de idade, eu morei nas colônias que as ferrovias faziam, né, para os funcionários, né, estilo inglês, né, aquelas casas, tinha chaminé, eu acreditei em Papai Noel, porque minha casa tinha uma chaminé, né, com fogão a lenha, que a gente não usava, porque era trabalhoso. Minha mãe já trabalhava fora, então todo mundo tinha um fogão a gás. Mas eu tinha um fogão a lenha, que quando fazia muito frio a gente acendia até para curtir. Sim. Mas eu acreditei em Papai Noel, devido à arquitetura das casas, das colônias da ferrovia, da Companhia Paulista, que era arquitetura inglesa, mesmo estilo, né, mesma pegada. Então a vida toda, eu morei na Airosa Galvão até os 4 anos de idade. Aí voltei para lá uns 30 anos depois, assim. Onde é a Airosa Galvão? A Airosa Galvão, ela fica, é a estação que fica após Pederneiras, direção a Jaú. Aí depois tem Ave Maria, Legal. aí Jaú. E a Airosa Galvão era só uma colônia, né, que era, vamos dizer assim, a Airosa Galvão é o nome da colônia da Companhia Paulista. Ela fica na cidade de Potunduva, que acho que é distrito de Jaú. Não, não é mais, não, acho que Sim. já se emancipou, Potunduva, né? Parece que que sim. era distrito de Jaú. Então a pessoa fala, Potunduva, então quem é da Airosa fala que mora em Potunduva. Mas Potunduva praticamente era só uma escola e 10 ou 12 casas, né? Você, até para fazer caminhada, tem o hábito ainda de fazer umas peregrinações, não sei como você... Sim, o ano passado nós fizemos, já andamos mais de 60 quilômetros ao longo dos trilhos, saindo daqui de Bauru, né, até Dois Córregos. E a última pegada que nós fizemos, né, foi de Dois Córregos a Jaú, em 2 dias, inclusive a gente teve que dormir no mato, né? Tudo... Encontraram alguns colonos, algum remanescente? Sim, aqui em Bauru nós fizemos entrevistas com o pessoal que tem nas colônias ao longo ali, em Aimorés também. Tá. Sempre que a gente consegue, às vezes, por incrível que pareça, às vezes a gente encontra pessoas que moravam ali, caminhando, pessoas idosas, né, passando ali. Aí falam, vocês estão fazendo o quê? A gente vê a gente com tripé, máquina fotográfica e tal. Ah, a gente está só registrando tal. Eu morei aqui, pronto. Aí a casa cai, aí a conversa segue, para tudo. Então, a gente não anda longas distâncias porque não tem como, porque a gente para, fotografa os trilhos, dormentes, coisas que a gente encontra ao longo dos trilhos, capa de fio de cascada, porque o nego roubou e jogou ali, próximo a vilas e tudo mais. Então a gente vai registrar lixo doméstico que jogam, que tipo de lixo que é, o que a gente conclui que seja. É uma brincadeira para a gente, uma curtição. Sim. E aí você encontra essas pessoas falando, não, aqui meu pai fez o pomar aqui, meu pai trabalhou tal época, em tal estação. E você encontra essas pessoas andando para o saudosismo. Eles poderiam ir para outro lugar, fazer outra coisa, claro. Mas eles passam ali de vez em quando. Como nós estamos ali na época das férias, são vários professores, um professor de história, professor de língua portuguesa, eu, né, e a gente se junta ali, e já levei meu filho, mais um outro aluno, já chegou aí, alunos conosco. A gente queria, então, desde 2008 a gente faz isso, já tem 8 ou 9 etapas. Já, Você contou que dá aula de inglês. Isso. Por que o enveredou para o inglês aí? Por exemplo, por que não foi a música ou foi uma exato, isso eu sempre curti. Eu sempre gostei da língua inglesa, desde criança. Aquela coisa a gente remedar, né, que a gente fala, né, no caipira, ficar remedando aquele som que a gente ouve, né? E você tentando cantar uma canção tipo Zodiac, não entende nada, né? E vai embora. Eu falei, putz. E eu percebi que eu tinha uma boa facilidade com os fonemas, né, a articulação e tudo mais. E desde criança, sempre curti. Ia no cinema, a gente ficava vendo aqueles caras falando e tentando ler a legenda. A gente tentava, né, enquanto criança. Entendia uma parte, outra não entendia. E eu sempre gostei. Quando eu terminei o 2º grau, eu fui me dedicar a estudar a língua inglesa, né? Você usa música no inglês? Sim, nem tenha dúvida. Não propriamente como música, não fico passando música nas minhas aulas. Tá. Tá? Até, eu falo assim, quando você não tem um propósito, tem uma meta, eu falei assim, acho que não funciona tanto quanto dizem que funciona. Mas eu uso as letras, eu uso a poesia,
a música e colocam, e principalmente quando acontece, né, as expressões idiomáticas, que usam bastante nas músicas, né, as gírias e tudo mais. Gosto musical, dentro de uma diversidade gigantesca da música brasileira, por que você gosta em especial dos mineiros? A harmonia deles, né? Toninho Horta é um negócio fantástico, né? E aí a gente fala assim, você pega uma harmonização de Toninho Horta, você se envereda para o jazz fácil, fácil. Né? E as letras, eu não sei porquê, aí talvez porque tenha muita montanha, lá também tem trem, né? Assim, e o mineiro tudo é trem para ele. Mas eu sempre curti, desde a primeira vez, vamos dizer assim, quando ouvi pela primeira vez, ouvia logo pela manhã, quando eu acordava, para ir trabalhar, que eu trabalhei numa fábrica de móveis, né? Eu fui ilustrador e ajudante em geral na fábrica de móveis, acordava logo pela manhã ouvindo Viva a Cidade, com o Val Santos, e vai por aí afora, né? Então aí a gente acordava com aqueles acordes assim, porque se chamava moço, também se chamava estrada. Eu falei, meu, aquilo era tudo de bom, você acordar com aquilo ali. Você acordar ouvindo Alto Astral, né? Nasce um dia lindo pra viajar. Eu pegava minha bike e ia trabalhar mesmo. Eu falei, com assim, putz, eu falo, essas músicas, essa harmonização, essas letras, por mais que não sejam, é claro, né? Por mais não, elas não são minhas, mas eu me apropriava. O que eu digo, quando eu estou cantando, tocando, eu me aproprio dela, eu faço de conta que são minhas. Eu toco Travessia como se eu tivesse feito a letra e inventado tudo, né? Porque é fantástico, é uma sensação ímpar para mim. Então, além de ser meu trabalho, né? Já foi meu ganha-pão principal, né? Eu fazia bico dando aula de inglês, agora é o contrário. Inverteu. Né? Infelizmente não porque você com não relação gosta à de língua inglês. inglesa, mas infelizmente porque seria possível fazer os dois. A gente vai negociando aí com o mundo das artes, né? Eu o nosso país. Eu falei do roteiro de barzinhos da Duque. Falei da Duque como simbologia, tal, mas ia desde lá de cima passando pelas Nações até lá de cá. Desde a travessia tinha que fazer o arco sobre a Duque de Caxias. Tudo. Aí passava aqui pelo Café Mania, Sabor e Arte. Né? Eu comecei dando canja, acho que nem lembro, estúdio, que era com X, uma coisa assim, quando a Lisete e o Val estavam tocando. A Lisete e o Val foi quem me deram assim, a primeira canja que eu subi num palco, eu já tocava em banda, né? Minha banda Alternativa 2, lá de Pederneiras. Sim. Tocamos pra caramba, né? Tocava assim todo final de semana, músicas de baile, né? E só música bacana. Então a gente tinha rock, tinha Pink Floyd, Whitesnake, né? Então eu fazia guitarra base e era o vocalista principal da banda, né? E aí quando eu falei, mas eu sempre quis tocar MPB, sentar num banquinho e tocar um violão. E o primeiro lugar que eu toquei foi no Bar do EPA. Mas antes a Lisete Val tinha me dado uma canja, estava acho que no bar estúdio, aí depois volta e meia eu me enfiava ali no Sabor e Arte. Aí a Denise, né, cantando pelos cantos, servindo todo mundo e cantando até mais alto que o próprio músico, o Soneca lá tocando e tal. Eu falava, não, é isso que eu quero fazer. Aí um dia eu já estava, assim com a banda e eu resolvi pegar minhas pastas que eu escrevia, como eu disse, a gente pegava as revistinhas, né, com cifra, né? E aí eu escrevia à mão, porque eu já mexia, eu já era metido já, né? E mexia em algumas coisas, nem sabia porquê, mas eu falava, não, mas isso aqui não é assim, acho que se eu colocar essa nota aqui fica legal. Aí eu escrevia, tudo à mão. E um dia eu peguei minhas duas pastas, né, com cerca de, tinha acho que umas 150 canções ali, e eu estudei inglês no CCAA aqui em Bauru, que era na Genor Meire, depois acho que passou para Gustavo Maciel, e o Bar do EPA já era na outra rua ali, na esquina, e eu terminava bem cedo, o ônibus de estudante lá de Pederneiras passava às 11, fiz o primeiro ano de inglês, vinha de trem para cá, né? Então aí depois passei a vir de ônibus. E então eu saía do CCAA e parava em frente ao Bar do EPA, sentava no para-choque do Fusquinha dele, que eu nem sabia que era dele. Tinha um Fusquinha lá parado, eu sentava e ficava vendo o Cláudio Cavezales tocando, João Reis e toda a galera, assim, eu falava, é isso que eu quero fazer. Aí um dia eu peguei minhas duas pastinhas assim, botei na Lady Blue, né? Lady Blue era a moto que eu tinha, né? Durante 7 anos, eu vinha tocar aqui, durante uns 4, 5 anos eu vinha de moto. Sim. Ia para Duartina, embaixo de chuva, duplicação da Rondon, embora. Aí eu botei as duas pastinhas assim na moto e vim para cá. Cheguei no Bar do EPA, assim, tremendo, né? Falei, puxa vida, não. Aí eu falei, olha, eu gostaria de tocar, tal e coisa. Aí ele falou, você já tocou? Eu falei, não, eu tenho uma banda, mas sozinho nunca toquei. Aí ele falou, tem aqui minhas pastas. Ele olhou todas as músicas.
Lá estava ele, mais um pessoal da rádio, da imprensa, acho que era, não lembro, tinha uma galera lá. Bom, o pessoal que frequentava o Bar do EPA era uma galera descolada, né? Beto Pampa estava por lá, né? Bárbara já estava por lá também. Aí ele olhou todas as músicas, as duas pastas. Aí ele voltou a outra pasta e olhou a parte... Então eu separava Bossa Nova, aí separava Cor do Som, 14 Bis, deixava junto. Galera de Minas deixava no outro setor e tal. Aí pegava as músicas mais assim, regionais, botava num outro canto, tipo Almir Sater, Renato Teixeira. Aí ele olhou assim, ele voltou só a Bossa Nova, assim, ele falou assim, você toca essas músicas do Chico? Eu falei, toco. Eu falei, quem canta? Eu falei, eu. Você toca e canta tudo isso aqui? Eu falei, é. Ele falou, vamos agendar uma data então. Aí ele agendou uma data na quinta-feira. Naquela semana que eu fui, acho que foi assim, tipo uma sexta-feira, na outra semana na quinta. Eu até não esqueço disso, eu fui encontrar o EPA uns 20 anos depois no Fried Fish. E aí ele me viu, ele falou, pô, cara. Aí eu fiquei olhando, eu falei, EPA? Ele falou, Jorge Maciel. Eu falei, claro. Putz, aí dali eu fui pro Kalash American Bar, que ele passou lá para os irmãos gêmeos lá, e tinha a esposa, não lembro o nome, Marisa, não lembro. Ele falou simplesmente, ele falou, vem aí na quinta. Aí no Bar do EPA eu toquei na quinta, aí ele pediu para voltar na sexta, que o Cláudio Cavezales ficou doente, estava com problema de voz. Eu falei, pô, sexta-feira, cara, o bar aqui. Ele falou, não, você fez hoje, você faz amanhã. Aí toquei na sexta e falou, cara, eu não vou poder te pagar hoje. Eu falei, já levei calote a primeira vez. Ele falou, porque eu quero que você venha amanhã, que o Cláudio Cavezales não vai poder ver. Eu falei, pô, mas sábado? Ele falou, não, você fez quinta, fez sexta, faz sábado. Aí toquei quinta, sexta, sábado e domingo no Bar do EPA. Que era um bar, assim, que eu imaginava que talvez eu nem não fosse tocar, porque eu estava começando. Tem um detalhe para quem não acompanhou esse período, que eu acho que não é mais assim, embora não viva na noite, mas nem no circuito isso não é mesmo. Primeiro que eu acho que os donos da noite dos bares de Bauru perderam a mão em relação a isso. Mas é você começar a tocar 10 da noite, porque é a hora que saía a turma da faculdade. A galera da faculdade. Que era uma galera que ouvia isso, que respirava esse tipo de música, né? Tanto que na Unesp tinha vez outros festivais e juntava todo mundo lá, Norba, na guitarra, esmerilhando. Era assim fantástico, né? Bitenca, tava tinha que ser nesse horário, porque não adiantava começar muito cedo, não, a moçada matava a aula. Exatamente. Lá no Bar do Baiano, né? Sim. Conhecido como, segundo o meu conterrâneo José Valineto, o buraco quente. O José Valineto fazia questão de, antes de eu começar a tocar, ele declamava algum poema, né? E ele pegava o microfone assim, era uma cena assim para mim bucólica, era uma coisa fantástica. Um registro, 20 anos depois ainda não está resolvido completamente a questão de ordem de músico, de tocar na noite, o ECAD continua a mesma lambança. Não aos contentos, né, de todo mundo, mas né, o ECAD ainda acho que, vamos dizer assim, é um órgão que vem de muito tempo assim, funcionando com uma razoabilidade. Ele tem o funcionamento dele regular, eu não estou, razoabilidade acho que tem que ser justo aqui, me referia ao funcionamento do ECAD, mas a forma da legislação brasileira de distribuir direito autoral. Porque tem as leis, você tem eles que seguir. Cumprem a lei, mas a lei é um horror, exato, né? Exato. Uma razoabilidade sempre existiu ali. Agora, na ordem dos músicos, não mesmo. Não, tanto que quando eu movi uma ação, eu fui contra tudo e todos, e eu movi uma ação, por sorte, fui bem instruído. E eu havia feito uma pergunta para ver o absurdo, né? Um ano depois não haviam me respondido algumas poucas perguntas bem simples, né? Então era assim, uma falta de cuidado, porque dizia-se uma coisa, mas não fazia. Você falou, na hora dos músicos é para proteger o músico, e nunca fez isso, tanto que não existe mais no estado de São Paulo. Outro registro, Jorge, que eu encontrei em muitos donos de bares e também, para ser justo, e muito cara que aplicava direito, é o tal do 10%, ou do cover musical, que vale para o garçom, você conheceu à noite. Exato. Bastante, e o cara que recolhe o cover e não transfere, assim como faz em relação ao garçom. Né? Então eu já encontrei gente que era desonesto com músico, mas graças a Deus encontrei mais gente honesta e tudo mais. Eu falei, eu nunca trabalhei por cover. Fiz isso depois de quase 30 anos lá em Pederneiras, no bairro da Estação, mas eu nunca trabalhei pelo cover. Então eu chegava, tinha o cachê, combinava o cachê. E 2, 3 bares eu conheci que o cara falava assim, Jorge, eu uso o dinheiro de cover para música aqui no meu bar, e era verdade. Por exemplo, um deles, vou citar porque ninguém me contou, eu vivenciei isso, Sucata Bar. Né, os outros ainda, alguns músicos reclamavam, mas o Sucata Bar, como eu não ouvi ninguém comentar,
os proprietários lá, eles usavam o dinheiro do couvert para arte, para música. Tanto que às vezes eles promoviam desfiles de moda. Pô, você tem despesas, o pessoal vai ensaiar durante o dia. E eu tocava embaixo e tinha uma banda em cima. Então, às vezes, embaixo não dava tanto movimento, mas dava em cima. Então, estava sempre compensando. Eu lembro muito bem que ele falava... Ele era o Paulinho, ele tinha uma certa abertura que ele conversava comigo. Ô Jorge, né, ele era gaúcho e tal. Ele falava, eu vou trazer um pessoal do Rio Grande do Sul para brincar com as bolhadeiras, fazer aquelas danças típicas lá do Rio Grande do Sul, porque a maioria do pessoal do sucata era do Rio Grande do Sul. E ele trazia, o pessoal ficava uma semana aí. E você via que não dava movimento para pagar aquilo ali. Não dava entrada tanto assim. Mas ele tinha, porque quando rendia mais, ele guardava. E aí ele passava. Então, às vezes, ele chamava 2 músicos, 3, e botava a banda lá em cima, banda bacana, tocando e tal. E, né? É claro, o que estava rolando na época era lambada. Então, tinha banda que tocava lambada, subia lá e tocava. Mas embaixo era a pegada de MPB e ia embora. Então, como todo lugar, tem gente que faz por onde, tem gente que não está nem aí. Tentar aguçar um pouco a sua memória, que também é para um registro. O Camará Livre faz um monte de registro. Do período que você ouviu, ou de algo, enfim, que teu avô dito, ou de outra pessoa, da tua infância, mais molecão, tem alguma música ou um autor que você lembra agora de cabeça aqui que estava presente? Eu vou citar o meu exemplo, que é muito fácil por causa do nome, Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. O meu é na cara. Não, exato, Nelson Gonçalves. Não tem, inclusive, quando eu conheci você, acho que fazendo pedido de uma música e tal e coisa, que você já chegou a agendar comigo para fazer isso aqui. Sim. E aí eu lembro que a gente agendou e na época, quando eu vi, estava tendo um vucu-vucu aí na porta, coisa de rebelião, essas coisas não antes. Mas da época eu tenho assim no repertório... A gente marcou para gravar um período de cassação de mandato, invadiram a rua, pararam a avenida aqui, quando marcou com você. Que eu lembro assim daquela época, vamos dizer assim, que eu tenho no repertório, tem Cascatinha Ana, uma canção única que eu nunca vi, mas dizia o meu irmão, chegou a ver, né, que o meu pai tocando e minha mãe cantando. Minha mãe alcançava as notas, né, do casal, né, e o meu pai, então era um negócio... e o pessoal falava que era um negócio assim muito bacana de se ouvir. Era tudo, não tinha equipamento de som, não tinha nada, né, era tudo no braço mesmo. E além de Cascatinha Ana, tem algumas canções em espanhol da época, que eu acabei até ouvindo mais, né, que foi logo depois que fui para a Ilha do Mel, que fiquei um mês lá tocando. Conheci um pessoal lá do Chile, mais tarde fui para o Chile, aí comecei a explorar um pouco das músicas andinas, aí não tem como, né? A gente esbarra em Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Violeta Parra e vai por aí. Agora o Leon Gieco, né, que é um grande compositor, que a Mercedes Sosa sempre gravou, né? E aí você começa a ouvir. Que é bem isso, você está aberto, aí você escolhe, né? Você ouve e fala, vou pegar isso aí não vou pegar, isso não me serve. Né? E aí comecei a ouvir, e por conta, sinceramente, do CD Fina Estampa, do Caetano Veloso, que foi lá pelos idos, acho que de 94, Fina Estampa, que ele gravou, todas as canções são em espanhol. Mas tem Arismar Espírito Santo fazendo... Ali, então. E é fantástico, E ali eu comecei a ouvir e por conta também de desenvolver o espanhol. Isso, você lembrou. Isso, nossa, uma vereda alegre com luz de luna de flor, tendita como a cinta com seus lábios de arrebol. Sim. E aí eu estava também, é claro, praticando espanhol, né, por conta da viagem que eu ia fazer logo mais na época. E fiz, né, fiquei um mês e 30 e poucos dias no Chile. Então aí você explora algumas coisas. E aí você acaba se dando conta e fala, puxa vida, aí fui ver Recuerdos de Ipacaraí, dos anos 50. E eu lembro, eu via meu pai tocando aquilo, uma vez ou outra. Agora, as bossas novas não tem, né? Bossa nova não tem como, desde os 4 anos, e eu via lá o Wilson Simonal, descendo a rua da ladeira, e vivia resmungando aquilo, né? Ainda mais depois quando eu aprendi a assoviar aos 4 anos. E a minha mãe falava que era insuportável, porque eu fazia isso o dia todo, né? A minha irmã falava, o dia inteiro assoviando, e um outro registro eu sei que ele é injusto, mas por causa dele ser injusto mesmo, que talvez ele seja bom, é de uma canção que não sai do seu repertório de jeito nenhum, por qualquer razão. Por exemplo, a canção que você lembrou quando a gente se encontrou a semana passada, que eu fui lá, grata satisfação de vê-lo se apresentando, né? Você falou,
Tavito. Eu lembro você falando Tavito, Rua Ramalheta. Rua Ramalheta. Está lá no meu repertório, não sai de jeito nenhum. O Clube da Esquina 2, né? Não tem como. E Gilberto Gil, tem várias canções do Gil, do Caetano, que elas entraram no começo e estão ali, está lá escrito à mão. Ainda não está digitado, não é cópia de computador. Estão ali escondidas, né? E não saem, não tem razão para elas saírem, assim, não tem espaço que as substitua. Vão entrar tantas outras, boas o tanto quanto, porém elas vão ficar ali, porque é uma coisa que a gente, né, sempre curtiu, né? A gente traz desde... Né? Aí você fala assim, andança, que é música de bar, né? Como é que é a vida cigana? Eu lembro que eu não tinha vida cigana. Geraldo Espíndola. Não tinha vida cigana. Eu pensava, pô, como você não tem vida cigana? Todo mundo tem vida cigana. Eu falava, eu não tinha. Porque é uma música, isso é uma coisa que eu conto lá na minha cidade. Eu levei para lá, brincadeira, né, de ficar cantando. Eu tenho um monte de irmãos e levava a vida cigana e falava, ô, de onde você pegou essa música? Eu falava, essa é a música do período de faculdade de Bauru. Alguém trouxe, ficou, né? Os autores passavam por aqui e ficou marcado. Não, então todo mundo tinha. Aí até que chegou uma época, entrou vida cigana no meu repertório. E aí lá coloquei dança e foi embora, né? E aí tem como, eu falei, por exemplo, a primeira bossa nova, vamos dizer assim, que eu toquei, na verdade era uma pegada de samba, mas tinha toda a harmonização de bossa nova, que era a homenagem ao Malandro, do Chico Buarque. Quando eu toquei aquela música, para mim, foi um troço, assim, foi um marco de virada como tocador de violão, vamos dizer assim. E aí, mais tarde, meu sonho era tocar o Wave. Aí o Wave era tudo e eu fiquei garimpando, e até que eu consegui tocar o Wave. Aí depois as outras vão... É como eu disse, quando a gente se mete com esse tipo de música, não tem como, você só vai ficando melhor no instrumento para cantar, divisão de canto. Você vai melhorando, porque ela pede que você faça isso. As canções que estão rolando aí agora, não tem nada disso. Você é o máximo aquilo ali, dali para pior. Então, a minha colocação aí, eu sempre fui polêmico quando eu falo, mas não tem problema. Eu digo assim, desde que você tenha nome e endereço, eu falo para os meus alunos, você pode tudo. Você pode até xingar a mãe do outro, mas depois tem que segurar o rojão. Não tem que ter. Eu sempre causei em algum lugar por fazer comentários disso ou daquilo, mas eu vou ficar me escondendo a troco de quê? É melhor, né, ir para a batalha, né, do que ficar ali. Jorge Maciel Filho, obrigado por você ter vindo fazer esse recorte conosco aqui, não sem antes eu pedir para o seu próprio registro e para o nosso, lógico, para que você abrace esses 6 cordas que te abraça há tanto tempo. Nossa. E se eu não disse, não comentei, não te dei chance de falar alguma coisa que você queira, fique à vontade. Agradeço Nelson Itaberá Gonçalves, que eu conheci como Nelson Gonçalves unicamente. Obrigado pelo convite, né? Já havia acontecido, né? O convite, não ocorreu a circunstância e... Mas você vê que a internet faz, te achei. Exato, eu fiquei felicíssimo, né? Fiquei felicíssimo em vê-lo lá no palco, antes, né, nas mesas, né, e curtindo. Diversas vezes eu vi você ali e pedia Gosto música. Bastante, meu. Falei, nossa, e eu fiquei felicíssimo. E vendo o trabalho, as letras, navegando no pé da figueira e tudo mais que eu vi ali ao longo do... E os músicos, as pessoas que estão ali com você, a capacitação deles, a sensibilidade do pessoal. Fantástico. Gostei mesmo. Que faz a música. Gostei mesmo. Escolha vamos dizer assim, infelizmente eu não vou fazer Rua Ramalheta porque eu não lembro, né? Eu sou o cara da cartilinha, a maior parte das músicas, né? Mais de 500 canções no repertório, muitas a gente não lembra, algumas a gente lembra, né? Claro. E Rua Ramalheta, ela é embaçada, né? Sim. E eu não, sem chance, eu não vou fazer um compositor, intérprete que eu sempre gostei, assim, num primeiro momento, foi o cara, assim, que, né? É Gilberto Gil. Vamos fazer alguma coisa aqui, né? Vamos lá. Você vai. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí.
pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu pra vocês, que eu, que dois, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, suscitar no chão nossa semeadura. Vou pedir licença para fazer um clube Claro. de esquina. Opa! Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Se olhou para trás ao primeiro passo, porque se chamava homens, também se chamava sonhos, e sonhos não envelhecem jamais. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. E lá se vai mais um dia. Basta contar com passo e basta contar consigo que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio, 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 rio. Muito obrigado. Vou deixar o verso de Rui Ramalhete de Tavita no ar aqui então. Sem querer, fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes, do amor anotado em bilhetes. Nos barzinhos. Daquelas tardes. Daquelas tardes. Obrigado. Salve, Nelson. Obrigado, energia. Para você que nos acompanhou no Câmara Livre, até o nosso próximo encontro.